Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso 5º dia de aula de História Eclesiástica 1, é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos estudando aqui o livro do Justo Gonzalez, o volume 2, e o capítulo 2. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a teologia oficial de Eusébio de Cesareia. Como eu disse para vocês, eu estou muito feliz por estar aprendendo tanto aqui com vocês sobre esses assuntos, e encantado com Eusébio de Cesareia. Mas, ao mesmo tempo, como há pouco a gente mencionou, que esse período, que é o século IV, é a era dourada da patrística. Então, mesmo que os nossos irmãos tenham cometido certos erros, e irmãos, não há lideranças que não tenham falhas, a gente tem que ser muito honesto sobre isso. Para nós, essa questão da infabilidade papal não existe. E se a gente fosse pegar Pedro como primeiro papa, né, como dizem os católicos apostólicos romanos, a gente vê que Pedro, dos apóstolos, ele era o que mais tinha os seus erros, não erros grotescos, mas pela sua impulsividade. E mesmo depois do Pentecostes, nós vemos o próprio Paulo ali corrigindo Pedro na Galácia por causa de fazer acepções de pessoas, ou seja, a Bíblia não esconde as falhas. Essa questão da infabilidade, ela é criada para sustentar os dogmas. Então, eu gostei da crítica e dos elogios que o nosso irmão Justo Gonzalez faz, e do resumo que ele colocou. Então, eu gostaria de estar agora dedicando um pouco sobre esse ponto, porque há pouco nós falávamos sobre, como que era o nome mesmo? A gente passou uma lista para vocês, que seria a lista que mostrava... Onde está? Deixa eu pegar aqui. Onde está? Deixa eu abrir aqui, só um segundinho. Os líderes expoentes aqui desse 4º século, né? Aqui, o nome é isso, até que o Gil leu para nós. Então, agora eu quero gastar esse minuto com vocês, falando um pouco sobre Eusébio de Cesareia. A lista está aqui, eu estava procurando, mas é porque está aqui. A cronologia. Aqui. Isso, aqui. Dirigentes eclesiásticos. Pode ver que começa com Eusébio de Cesareia. Então, a partir de agora, a gente vai começar um pouco a trabalhar sobre eles, que são pessoas muito importantes, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá de novo, né? Eusébio de Cesareia. Deixa eu ver qual era a página. Gil, e irmãos, o que vocês estão achando do material aí, principalmente do Marcos Granconato, sobre a patrística? Dispensa comentários, né? Ele é muito bom, muito ótimo professor. Além de pastor, é um ótimo professor. Tem conhecimento vasto do assunto. E sobre o tema que ele aborda ali naqueles vídeos, que eu pedi para vocês, né? Faz um comentário aí, além. O que mais está marcando você sobre a importância de estudar sobre a patrística? Ele é maravilhoso, ele dá bastante ênfase, né? Principalmente sobre... Ele gosta bastante de Agostinho, né? Ele comenta sobre alguns outros também. Hoje, enquanto eu estava lá no trabalho, pude ouvir por alguns minutos ele falando, acho que é o quarto episódio que ele dando aula, mas assim, é igual a gente comentou no começo, o senhor falando bastante aí, é muita informação, né? Mas assim, a gente vai ouvindo, e vai retendo o máximo que a gente pode. Isso, mas assim, é fantástico, maravilhoso. Né? Os outros irmãos chegaram a ver também os vídeos do Marcos Granconato, que eu passei como matéria extra, ou não? Ainda não? Então, não cheguei nele ainda. Pode falar, pastor Johnny. Então, não cheguei nele ainda, não estou no Escola do Discípulo ainda. Joia. Todos esses materiais, Escola do Discípulo, Marcos Granconato, da Escola Spurgeon, a Márcia Zoner, do STBnet,
E, irmãos, a lista é grande, né? Franklin Ferreira, que também é um grande mestre, o próprio Saião, que também é um grande mestre, são materiais que eu deixo para que vocês possam estar vendo, porque vai nos enriquecer. E que nem assim, agora, irmãos, a gente vai ler algumas porções aqui do material do Justo Gonzalez, e vocês notarão que ele começa fazendo uma certa crítica. Ele começa a fazer uma certa crítica. E é isso que eu acho que história eclesiástica a gente não pode perder de vista. Não é que nós vamos olhar para os nossos irmãos do passado com desdém, não é isso. Mas essas críticas, esses apontamentos, como agora na aula anterior, no segundo bloco, a gente estava lendo sobre o Justo Gonzalez questionando a conversão de Constantino. Nem todos os historiadores farão isso. Alguns vão dizer, não, ele se converteu mesmo. Outros vão falar, não, não se converteu. E é isso que é importante, porque aí a gente pode estar remontando um pouco os quadros. E, irmãos, a verdade absoluta é só de quem viveu ali. Mas é claro que tinha a questão dos historiadores legítimos, fidedignos, tinha um pouco da tradição do que um passa para o outro e que o outro registra o que ele ouviu, mas não é uma fonte tão fidedigna. Então, nós vamos aprendendo e o nosso crivo vai ficando mais apurado. Isso é importante, irmãos, isso é importante. Sabe por quê, irmãos? Um dia no futuro, alguém falará ao nosso respeito. Não sei se já pararam para pensar. Um dia no futuro, nós seremos, quem sabe, a matéria-prima, ou já estamos sendo a matéria-prima sendo registrada e contada por muitos. E o que vão dizer ao nosso respeito? Percebam que é muito importante quando a gente avalia, né? É que nem hoje, quando a gente vê um noticiário. Hoje, o nosso jornalismo ele se tornou um jornalismo tão ideológico que você sabe, ouvindo, de que qual é a ideologia nos primeiros minutos, ou quem sabe na contracapa do jornal ou da notícia, quem é que está ali dizendo. Ou seja, eles não estão fazendo jornalismo, eles estão fazendo ideologia pelo jornalismo. E aqui fica uma crítica, né? Porque muitas emissoras, elas acabam flertando com certos governos políticos, sempre sendo tendencioso ao governo político. Por que será, irmãos? Será que é uma questão só de influência pelo poder político? Ou será que é fazer política no time que está vencendo, porque também eles podem se beneficiar, ora de verbas públicas e ora de um público assíduo? Percebam, a gente tem que ser crítico, irmãos. Hoje em dia, mais ainda, porque a gente perdeu um pouco esse tino da crítica, né? Então, né, apreciem essas obras e depois coloquem lá nos comentários no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Gil, leia para nós, né, a Teologia Oficial, Eusébio de Cesareia. Eu vou ler aqui a primeira frase, depois já posso para você ler a segunda. Se eu olho para o Oriente, se eu olho para o Ocidente, se eu olho por toda a terra e até olho para o céu, sempre e em qualquer lugar eu vejo o bem-aventurado Constantino dirigindo o mesmo império, Eusébio de Cesareia. Deu uma puxada para a brasa do nosso do nosso vulgo irmão Constantino, Eusébio de Cesareia, ou não? Parece que sim. Deu aqui uma adoçada, né, Gil? Sejamos honestos, né? Então, leia para nós, Gil, essa parte, por favor, primeiro parágrafo. Quem tiver o livro-texto em mãos, pode ler aí, né? É a parte, capítulo 2 do segundo livro. Talvez das novas edições sejam páginas diferentes. Tá bom? Seria meio que Isaías nos tempos do rei Uzias. Olha, eu não sei não, eu não acho não, viu, Gil? Eu não acho não. Eu acho que aqui ele deu uma adoçada, né? Eu acho que aqui ele
deu uma floreada. Ele quis agradar o rei. Ah, não é possível. O imperador, não era nem rei, né? Ai, ai. Você É, olha, verdade. né? Né, sempre, em qualquer lugar, eu vejo o bem-aventurado Constantino dirigindo o mesmo pé. Não, tudo bem. Vamos dar o direito de dúvida, irmãos? Porque, como eu disse há pouco, Eusébio de Cesareia, ele passa, né, por essa fase, né, de conhecer ali a história das duas formas, né? Você tem que lembrar que ele nasce no ano de 295. Então, ele viu o quê? O que era a perseguição. Vamos deixar o irmão ficar feliz, né? Estava na bênção, estava na graça, né? Não vamos jogar pedra, não. Né? Leia para nós, Gil, por favor. Provavelmente não havia em toda a igreja, durante a primeira década do século IV, cristão mais erudito do que Eusébio de Cesareia. Frases como a que citamos no começo desse capítulo, no entanto, têm levado muitos historiadores a afirmar que Eusébio capitulou diante do poder imperial. Na opinião desses historiadores, Eusébio era um homem de caráter débil, que, ao ser rodeado da pompa do império, se dobrou diante dela e se pôs a servir os interesses do imperador, mais do que aos de Jesus Cristo. Mas antes de arriscar fazer esse julgamento, convém que nos detenhamos para narrar rapidamente a vida e a obra deste sábio cristão, para dessa forma compreender melhor as suas reações e atitudes. Perceba, irmãos, né? Por isso que eu falei há pouco, né? É muito fácil a gente, se a gente não conhece a história na sua essência, e como eu mencionei para vocês, ele nasce no ano de 295. Então, ele ainda, né, tinha os resquícios da grande perseguição. E quando a gente pensa que o Edito de Milão é 313, a gente está falando aqui, irmãos, de 19 anos de idade. Praticamente ele tinha 18. Então, ele ainda era um garoto que estava sob o quê? O conflito de ser uma igreja irregular. Então, eles, no momento em que a gente conhece a história, vê os benefícios de Constantino, a gente passa a ser um pouquinho mais doce com a postura de Eusébio. Então, continua a leitura para nós, Gil, por gentileza. Aqui o livro está falando que ele nasce no ano de 260, né? Mas lá atrás, quando a gente pegou essa imagem, ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês rapidamente. Essa daqui, ó. Essa imagem. Meus irmãos, vocês estão aí? Estou aqui. Tá deu um delay. Aqui. Essa imagem. Aqui, ó. Como a gente tinha visto. Aqui a data está 295 a 373, né? E aqui agora está uma outra data. Então, depois a gente confirma qual é a data correta, tá bom? Então, isso era para mostrar para vocês. Vamos lá. Voltando à leitura, Dil, pode continuar lendo para nós, por favor? Leio sim. Aí, voltou. Eusébio nasceu por volta do ano 260, provavelmente na Palestina, onde passou a maior parte dos seus primeiros anos. Ele é conhecido como Eusébio de Cesareia, entre aspas, porque foi bispo desta cidade e porque foi educado nela, mas o lugar exato do seu nascimento nos é desconhecido.
Então, só uma pausa de o porquê aqui está 260 e no outro ele mostrou 295, por enquanto eu desconheço e eu não me ative enquanto eu fazia a minha lição de casa para passar para vocês. Agora, deixa eu dar um outro dado, né? Aqui na Palestina, porque de fato é a Cesareia Marítima, tá, meus irmãos? Lembra que no mapa da Palestina, a Jope, que é uma cidade marítima, e um pouco mais para cima, antes de chegar em Tiro e Sidom, também tinha a Cesareia Marítima. Então, Eusébio é dali. Tá bom? Continua lendo para nós, meu irmão. Cesareia de Felipe? Não, tem a Cesareia de Felipe, tem a Cesareia Marítima, pastor. Ah, tá. Né? Então, no caso, aqui, a dele é a Cesareia Marítima. Tá? Pode continuar lendo, Gil? Beleza. Também não temos informações confiáveis sobre a sua família. Nem sequer é possível dizer se os seus pais eram cristãos ou não. E os eruditos que têm tentado pesquisar sobre este assunto encontram argumentos nos dois sentidos. Joia. Então, só um segundinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou mudar aqui. Então, algumas informações nós não temos dele. Pode continuar lendo para nós, tio, por gentileza? Seja como for, quem teve um impacto profundo sobre a vida do jovem Eusébio foi Panfilho. Este era da cidade de Berito, hoje Beirute, no Líbano, mas tinha estudado em Alexandria, tendo por professor o célebre Pierrio, um dos continuadores da obra de Orígenes. Algum tempo depois, tendo já ocupado alguns cargos importantes em Berito, Panfilho se transferiu para Cesareia, para onde parece ter sido chamado pelo bispo desta cidade. Em Cesareia, Orígenes tinha deixado sua biblioteca, que estava em poder da igreja. Panfilho se dedicou a estudá-la, organizá-la e completá-la. Diversas pessoas o ajudaram nesta tarefa, inspiradas pela fé fervorosa e pela curiosidade intelectual do seu líder. Quando Eusébio conheceu Panfilho, sentiu-se cativado por esta fé e esta curiosidade. E a sua devoção chegou a um ponto tal que ele chegou a se chamar ano mais tarde, de Eusébio de Panfilho, dando assim a entender que devia ser o seu grande mestre, parte do que era. Isso, ele demonstra a sua influência do seu líder. Agora, olha só que interessante, irmãos. Pode ver aqui a questão das bibliotecas. Perceba, irmãos, mais uma vez, como aquela ideia de que os nossos irmãos dos primeiros 300 anos, eles foram perseguidos, é claro que foram, é inquestionável. Mas mesmo em meio a toda a luta, eles, mesmo assim, eles tentavam se preservar e se manter, tanto com seus escritos sagrados, quanto também com livros. Percebam, a igreja sofria, a igreja passava por maus bocados, mas eles faziam de tudo para preservar as suas bibliotecas. E aqui, aquela ideia de que, se eles tinham uma biblioteca, por que eles não poderiam também se reunir em igrejas ou em salões maiores? É óbvio que eles não davam a primazia para isso, porque a qualquer momento vinha uma nova perseguição. Mas dizer que não existiu também templo algum antes do Edito de Milão seria um pouco exagero. Mas é que, no momento em que a religião recebe aquela chancelaria, aí tudo muda, né? Até mesmo essa questão, como a gente está vendo aqui, da biblioteca. Agora eles poderiam fazer teologia livremente, né? Então, deixa eu dar uma folga para você, Gil. Agora eu queria que a Maísa lesse para nós, só um pouco a mais, mas
essas linhas aqui, por que eu estou lendo com vocês essa obra aqui, irmãos, de Eusébio de Cesareia com vocês, essas linhas? Um dos motivos é porque ele traz uma boa síntese da obra. Então, eu acho que vale a pena para nós, já que a gente está aqui gastando esse tempo estudando, porque as outras obras, e principalmente a obra mesmo dele, que é o livro Eusébio de Cesareia, é uma obra bem extensa, que com certeza a gente não conseguiria estudar aqui, tá bom? Então, querendo ou não, agora, de uma forma, eu diria, mais sucinta, esse capítulo, ele traz um pequeno pedaço desse grande homem que é considerado o pai da história eclesiástica, tá bom? Então, Maísa, leia para nós, por gentileza, filha. Durante vários anos... Maísa? Então, eu vou pedir para o pastor Johnny, por gentileza, pastor, eu acho que, não sei se ela está com algum problema no áudio dela. Leio sim. Por favor. Joia. Durante, né? Isso. Durante vários anos, Panfilho, Eusébio e outros trabalharam em equipe, provavelmente vivendo sobre o mesmo teto e repartindo todos os seus gastos e receitas. Mais tarde, o prazer de Panfilho nos livros foi superado pelo dos seus discípulos, que, ao que parece, fez várias viagens em busca de documentos das origens do cristianismo. Durante esse período, Eusébio e Panfilho escreveram diversas obras, mas destas, a única importante que foi conservada é a Crônica de Eusébio, e também está em versões posteriores, aparentemente mal transmitidas. Pode continuar. Naquela época, calma não poderia durar muito tempo. As perseguições ainda não tinham terminado e a ameaça que sempre nublara o horizonte dos cristãos transformou-se no furacão da grande perseguição. Em junho de 303, a perseguição chegou até Cesareia, e o primeiro mártir ofereceu sua vida. A partir de então, a tormenta foi amainando até que, em 305, Maximino Daza assumiu a dignidade imperial. Como já dissemos no volume anterior, Maximino Daza foi um dos mais tenazes inimigos do cristianismo. Em fins de 307, Panfilho foi encarcerado. Depois disso, a tempestade diminuiu um pouco e o célebre mestre cristão permaneceu no cárcere, sem ser executado, por mais de 2 anos. Durante esse período, Panfilho e Eusébio escreveram juntos 5 livros de uma apologia de Orígenes, a qual Eusébio acrescentou um 6º livro depois do martírio do seu mestre. Ou seja, meus irmãos, percebam o quanto os nossos irmãos... E aqui também, vamos lá. Olha que interessante. Eu comecei falando que o Justo Gonzalez fez uma citação bem crítica, né, de Eusébio, coloca um texto que nos faz ter uma leitura de que ele está sendo complacente com Constantino, mas agora, quando a gente começa a estudar um pouco a síntese da sua vida, nós vemos que ele era uma pessoa muito dedicada. E aí eu pergunto, será que realmente ele foi complacente só porque agora ele estava do lado da corte? Ou será que ele via aquele momento como um momento de muito refrigério à história de todo o cristianismo? Vocês entendem, irmãos, que depois que a gente começa, e eu gosto de fazer história eclesiástica e avaliar, tendo essa reflexão, porque no momento em que a gente pega um corte apenas de Eusébio, parece que ele estava ali agradando o imperador. Mas quando a gente vai ver a maneira em que ele vivia antes de Constantino, ver os que os discipuladores dele passaram, as experiências dele e a persistência dele, eu digo, olha, é muito estranho que ele tenha mudado
depois que as coisas melhoraram. Seria mais ou menos aquilo que aconteceu com Davi. Davi, enquanto vivia no campo, ele era fiel. Depois que ele é agraciado com Deus de sobreviver à perseguição de Saul, passa a ser rei de Hebrom, passa a governar em Hebrom, passa a ser rei de Israel. A gente poderia julgá-lo que ele relaxou, mas quando a gente conhece a história de Davi, a gente sabe que ele teve seus erros, mas ele amava a Deus na penumbra, ele amava a Deus sofrendo, por que não iria amá-lo agora? Então eu vejo que Eusébio de Cesareia está mais para isso, talvez aquele momento de refrigério, e vendo na figura do imperador uma mudança da chave. Então ele via ali como literalmente um enviado de Deus para mudar a história de um povo. Então, essa é a leitura que eu faço agora. Posso estar até errado, tá, irmãos? Mas é gostoso a gente refletir um pouco e conhecer um pouco. Por isso que eu falei, eu quero ler com os meus irmãos um pouco dessa síntese, para que a gente possa ter várias percepções e, quem sabe, assim, chegar um pouco mais próximo do que de fato foi. Tá bom? Agora, último parágrafo, pastor, para a gente parar a aula de hoje, né? Pois não. É impossível saber como Eusébio escapou da perseguição. Aparentemente, ele se ausentou de Cesareia pelo menos 2 vezes, e é possível que o motivo da sua ausência tenha sido, pelo menos em parte, fugir das autoridades. Nessa época, isso não era considerado indigno, pois o cristão tinha o dever de evitar o martírio até que estivesse suficientemente provado que Deus o tinha escolhido para esta coroa gloriosa. De qualquer forma, Eusébio não sofreu pessoalmente durante a perseguição, apesar de sofrer a perda de seu admirado mestre e de muitos dos seus companheiros mais chegados. Olha só, meus irmãos, olha como a maturidade entre os nossos irmãos do passado era grande. Nessa época, isso era considerado indigno, né? Não era considerado indigno, pois o cristão tinha o dever de evitar o martírio. Por quê, irmãos? Por causa dessa questão, eles viram pela experiência já de 200 anos, que quando acontecia de ter os levantes, eles vivos colaboravam mais para a glória de Deus do que mortos. E aqueles que se vangloriavam dizendo que estavam prontos, acabavam não estando pronto coisa nenhuma, porque chegavam lá diante dos leões e negavam a fé. Então, havia um consenso entre eles, e a gente vai ver isso com Policarpo, com outros grandes pais da igreja, que eles tinham que ter uma clareza profunda e um discernimento de que Deus os tinha escolhido para que eles pudessem se tornar mártires. Ou seja, lembra que em teologia pastoral nós estudamos o material de Eugene Peterson falando sobre que o pastor ele não é reconhecido apenas pelos ângulos, mas sim pelas intercessões dos ângulos? Lembra que numa das intercessões era a Bíblia, noutras intercessões era a oração, e a outra intercessão era o discernimento espiritual, lembram disso? Percebe que aqui os nossos irmãos, eles tinham essa clareza, eles tinham esse discernimento. Então, o Eusébio, a gente não sabe como ele de fato sobreviveu, mas ele possivelmente deve ter fugido, como a maioria fazia. Ou seja, um período de muita maturidade. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos parar por aqui, que já deu a hora, né? Mas aqui fica, mais uma vez, né, não só essa leitura, mas a gente vai voltar para Eusébio de Cesareia nas próximas aulas. Tá bom, meus irmãos? Algum comentário? Algum acréscimo? Não. Ok. Tá bom? Então, querendo Deus, nos vemos na quinta-feira. Obrigado aí pela paciência mais uma vez e lembrando a todos, irmãos, que a maior contribuição de história eclesiástica se dá por meio da leitura. Depois, por meio de aulas de bons professores e bons mestres. Então, que Deus nos ajude para que a gente possa estar aprendendo bastante aí durante esse período, tá bom? Amém. E aquilo, né? Não se esgota assim, né? Então, é estudo para a vida.
Estudo para a vida, pastor, né? Estudo para a vida, espero que a gente aprenda muito aí, não só agora, mas sempre, né? Eu digo isso porque quando eu fiz esse módulo, eu aprendi muita coisa e agora eu estudar para passar para vocês, estou aprendendo muito mais, né? E estamos aí no começo da caminhada. Tá bom, meus irmãos? E que a gente possa escrever uma linda história para o nosso mestre, deixando um legado maravilhoso, em meio a tudo. Em meio a tudo. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Bom culto amanhã, bom culto de oração para os irmãos nas suas igrejas e para nós na nossa igreja. Nos vemos amanhã na nossa igreja local. Obrigado. Boa noite, graças e paz. Amém. Graças e paz, gente. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. E qualquer pergunta, mandem lá no grupo de WhatsApp, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Fiquem com Deus.